Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, nós estamos começando o mês de novembro. Eu sei que mês de novembro é o mês de aniversário da igreja. É o mês que nós vamos para o churrasco, né? Chácara, mas é o mês também que recebemos, né, palestrantes, convidados, temos culto especial. E nós estamos, neste mês de novembro também, fazendo o nosso olhar para a igreja. Como aniversário da igreja, nós sempre estaremos tratando no mês de novembro da nossa identidade. E por isso que essa vai ser a série, né, temática do nosso mês de novembro. Então, a ideia é que assim como nós temos o passeio, nós temos convidados, culto especial, todo mês de novembro seja um período para nós pararmos e olharmos para nós. Todo mês de novembro nós vamos tratar da nossa identidade. Desde 2009, quando vim para São Paulo, até março de 2018, eu exerci meu ministério pastoral na Igreja Batista Memorial de São Paulo. No dia 27 de março de 2018, assumi o pastoreio da primeira Igreja Batista em Itapevi, da nossa igreja. Logo que iniciei o diálogo, junto com a comissão, com a diretoria da PIB, eu comecei a orar intensamente a Deus, para me mostrar o que Ele queria realizar através da PIB, desta igreja, e para onde Ele queria conduzir a nossa igreja. E foi durante este período intenso de oração que Deus me mostrou para onde queria conduzir a PIB, nossa igreja. Primeiramente, Deus me levou a refletir sobre qual tipo de igreja Ele desejava transformar, tornar a PIB. E hoje nós vamos estar falando da nossa visão, mas para nós entendermos a nossa visão, primeiramente nós precisamos compreender que tipo de igreja Deus sonha para a nossa igreja. E eu quero dizer hoje então para vocês que a igreja que Deus sonha é uma igreja com a cidade. E eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, verso 16. Diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Durante este período de oração, Deus me mostrou que existem 3 tipos de igreja. Igreja na cidade, igreja para a cidade, igreja com a cidade. Igreja na cidade é aquela igreja que ela vive em seu mundo dentro da cidade. Ela não se mistura com a cidade. Ela não participa da vida da cidade. Ela não realiza nada com a cidade ou em prol da cidade. A sua luz e suas obras não são conhecidas pela cidade. Ela está na cidade, mas ela não participa em nada com a cidade. Existe uma segunda igreja, que é a igreja para a cidade. Ela vive em seu mundo, mas às vezes, esporadicamente, ela vai até a cidade e faz algumas coisas pontuais. Por exemplo, ela pode apresentar um musical no Natal, na cidade, ou na Páscoa,
ou participar de algum evento esporádico na cidade. A sua luz e as suas obras, então, às vezes são vistas e notadas pela cidade. Mas existe aquela igreja que é a igreja com a cidade. Ela vive na cidade e ela se interage com a cidade durante toda a sua existência. A sua luz e as suas obras, então, são conhecidas pela cidade e glorificam dessa forma a Deus Pai. E após me mostrar, então, esses 3 tipos de igrejas, Deus me fez entender que devemos ser uma igreja com a cidade. Isso significa sermos uma igreja que interage com a cidade, que se mistura com a cidade, que invade a cidade com amor durante todo o ano. Portanto, nós somos uma igreja com a cidade. E nós estamos orando para termos projeto que nos torne, de fato, uma igreja com a cidade. A segunda coisa que Deus me revelou foi, então, a sua visão para a PIB. Nós desejamos ser, e nós estamos orando, e nós estamos esperando de Deus projetos que nos faça ser uma igreja com a cidade. Mas como nós desejamos ser conhecidos pela cidade? O que Deus espera de nós como identidade? E isso tem a ver com a nossa visão. E eu gostaria de ler para vocês João capítulo 13, verso 34, verso 35. Diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Preste atenção que existe o imperativo, né? Amem-se uns aos outros. Vocês devem amar-se uns aos outros. Depois de ter compreendido que Deus desejava que a nossa igreja invadisse a cidade com amor, eu perguntei a Deus, então, como o Senhor deseja que a PIB Itapevi seja conhecida? Qual o sonho do Senhor para a nossa igreja, para a PIB? Qual a visão que o Senhor tem para esta igreja? E eu sabia que a resposta para esta pergunta era importante, pois eu precisava saber que tipo de casa Deus queria construir. Qual tipo de casa estamos construindo? Se nós sonhamos com uma casa no campo, ou se nós sonhamos com uma casa de 2 andares, um sobrado. Conforme o modelo de casa que sonhamos, conforme o modelo de igreja que nós estamos tentando construir e ser, nós vamos tomar decisões. Nós vamos escolher o material que nós vamos colocar nesta casa. Qual a janela que nós vamos comprar para esta casa? Qual o local que nós vamos estabelecer esta casa? Como fazer a fundação? Que tipo de fundação? Nós precisamos primeiro saber que casa estamos construindo. E por isso essa pergunta era muito importante. Qual é a casa, qual o projeto, qual a igreja que Deus sonha para a PIB? E um certo dia, quando eu estava orando pela PIB, antes de vir para cá, veio em minha mente a frase: seja uma comunidade que expresse o meu amor. E dessa frase surgiu a nossa visão: ser
uma comunidade onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus onde estiver. Ser uma comunidade, ser uma expressão do amor de Deus, é a visão que Deus tem para nós como igreja, para mim, para você, para esta igreja. O que eu estou apresentando a vocês não foi algo que nasceu do meu coração, ou que surgiu do nada, do acaso. Estava lá olhando as árvores, de repente aquilo veio na minha mente. Não. O que eu estou apresentando aqui a vocês é o que me foi dado após muito tempo de oração. Estas palavras, a visão de Deus para a nossa igreja, foi sendo plantada por Deus ao longo deste período de oração. Deus foi construindo em meu coração o que Ele desejava realizar em nossa igreja, antes que eu conhecesse a igreja, de fato. E acredito que Deus fez isso para que eu não fosse influenciado pela própria igreja ou por meus sentimentos em relação à igreja. Mas aí vem a pergunta: como nos tornamos uma comunidade? O que é ser uma comunidade? Então eu quero definir com vocês comunidade. Comunidade é um agrupamento de pessoas unidas por interesses comuns e que compartilham algo uns com os outros. Existem comunidades formadas para salvar, por exemplo, animais exóticos. Existem comunidades formadas por afinidades de raças, defendendo a mesma causa. Outras formadas por uma afinidade de time, de carros. Existem diversos tipos de comunidades, pessoas unidas por interesses comuns e que compartilham algo em comum. Quando falamos de igreja, estamos falando de uma comunidade, de um grupo de pessoas que se reúnem por interesses comuns e que compartilham de algo uns com os outros. Compartilhamos de algo uns com os outros. Esses interesses comuns e compartilhados dão às pessoas da comunidade identidade e pertencimento. Você é identificado como um cristão e você pertence à comunidade de Cristo. O que nos faz reunirmos aqui todos os domingos é Cristo. Reunimos-nos todos os domingos, de manhã, de noite, para adorar a Jesus Cristo e compartilharmos da vida de Cristo uns com os outros. Até aqui, eu diria que nós somos uma comunidade como qualquer outra, mas a nossa união, ela ultrapassa os encontros dominicais, ela ultrapassa os limites físicos, ela ultrapassa a dimensão material e nossos próprios interesses pessoais. Ela é feita na dimensão espiritual, transcende o humano. E diante dessa realidade, precisamos então, nesta manhã, definir melhor o que é a comunidade de Cristo. Então, eu quero tentar definir melhor esta comunidade. Romanos capítulo 12, versículo 5, diz assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O que nos difere das demais comunidades existentes é que na comunidade cristã somos inseridos no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. É Ele
quem opera em nós e nos insere nesta comunidade. E ao sermos inseridos no corpo de Cristo, nos tornamos todos um em Cristo Jesus. Nós não só temos algo em comum, por exemplo, missão, visão, ideias, fé, realizações, valores, princípios, tudo isso nos é comum. Mas nos tornamos comuns uns aos outros, pois pertencemos ao mesmo corpo. Então nós não só temos algo em comum que nos une, mas nós nos tornamos comuns uns nos outros em Cristo. A vida que nos sustenta e nos dirige é a mesma. É a vida do Espírito de Cristo. De tal forma que quando eu firo meu irmão, eu firo a mim mesmo. Pois firo o corpo de Cristo, do qual eu faço parte. E toda vez então que você sabota o projeto da igreja, ou de um ministério da igreja, você sabota o projeto de Cristo. E sabota o agir de Deus em você. E na vida dos seus irmãos, não só da igreja local, mas da igreja universal. Porque todos nós estamos entrelaçados. Todos nós estamos ligados pelos mesmos nervos, juntas, ossos no corpo de Cristo. Isso é ser uma comunidade de Cristo. E só se vive em comunidade quando se vive em comunhão. E só se vive a comunidade quando você vive compartilhando da sua vida, dos seus dons, dos seus recursos, com aqueles que são comuns a você. A sua vida, entenda isso, ela continua no outro, assim como a vida do outro se estende a você, ou em você. Pense no corpo, como Paulo gostava de usar. Somos todos membros de um mesmo corpo. Se você é mão, você só consegue ser mão se você continuar ligado no braço. O braço, por sua vez, só consegue continuar sendo braço e ajudar a mão a exercer o seu papel se ele estiver ligado ao tronco, ao corpo. Seja qual membro você desse corpo, mão, braço, pé, perna, você está ligado, amarrado, preso aos demais membros do corpo. Se você é a mão, e você agora decide que vai, não, eu não quero mais servir este corpo, eu vou sair dele. Alguém aqui já conseguiu fazer isso? Bom, você pode pegar um facão na tua casa, experimenta. Aí você vai lá e corta a sua mão. Fica olhando para ela. Vê se ela vai sair andando sozinha. Talvez por uns, sei lá, um minuto, quem sabe ela até mexe um pouquinho lá sozinha ainda, né? Por causa do sistema nervoso que emitiu alguma ordem, alguma coisa. Mas logo ela vai começar o quê? A ficar, ó, ela vai perdendo o movimento, vai parar e vai ficar morta. Porque ela não está mais conectada ao corpo.
Você é membro do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, todos somos membros deste corpo. Nós estamos conectados pelo Espírito Santo de Deus, que faz com que a vida de Cristo flua em nós e através de nós. Portanto, nós não podemos nos rebelar uns com os outros, nós não podemos sabotar nenhum ao outro, porque quando fazemos isso, é o próprio corpo que nós estamos sabotando a nós mesmos, e ferimos dessa forma o corpo de Cristo. Nossa união, ela não é apenas ideológica ou de interesse pessoal, ela é espiritual. Ela se inicia ao renunciarmos o controle de nossas vidas e nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo. E se completa no derramar do Espírito Santo sobre nós. Dessa forma, somos imersos no corpo de Cristo e participamos da mesma vida, a vida de Cristo. Nessa semana, eu me deparei com uma oração do apóstolo Paulo e eu fiquei impressionado, pois sua oração tem tudo a ver com a visão que Deus estabeleceu para a nossa igreja. Ser uma comunidade e expressarmos o amor de Deus. E eu quero então ler esta oração com você e compartilhar um pouco desta oração. Efésios capítulo 3, verso 14 ao verso 21. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Paulo está preso em Roma, escrevendo estas palavras, e Paulo está dizendo para a igreja aquilo que ele ora pela igreja. Então começa o versículo 14 dizendo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Em seu comentário da carta de Paulo aos Efésios, Francis Foulkes, teólogo, afirma que esta é uma oração muito ousada por parte do apóstolo. Paulo faz duas petições nessa oração. E eu quero olhar então essa oração com vocês, porque acredito que ela vai de encontro com a nossa visão. Ser uma comunidade onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus onde estiver. Versículo 14 começa dizendo assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. A oração se inicia por uma razão. Ele está dizendo por essa razão. Qual a razão, né? Paulo está se referindo a tudo que ele escreveu anteriormente nesta carta. Pelos mistérios revelados em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo. Pela realidade que em Cristo todos fomos predestinados a sermos santos. Pelo fato de que, mediante a graça de Deus, Cristo dá vida a todos que estavam mortos em pecados. Pela conscientização da unidade, através da qual judeus e gentios se tornaram uma só família. Por essa razão,
Paulo se ajoelha diante do Pai. O judeu, ele tem costume de orar em pé. E ele se ajoelha somente quando ele se sente quebrantado, profundamente quebrantado. O que significa que toda a revelação que Paulo veio escrevendo anteriormente, descrevendo aqueles irmãos, deixou seu coração de tal forma quebrantado, e por isso ele se colocou de joelhos diante de Deus. E que tem tudo a ver com a nossa visão, né? Ser uma comunidade é viver a unidade realizada na cruz. Em Cristo nos tornamos comuns, viramos uma unidade. Não somos mais um monte de batatas no saco, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos aqueceu, nos cozinhou e nos transformou num grande purê de batata. De tal forma que nós temos que viver sem saber onde começa, onde termina a minha vida, porque eu me vejo agora como um no corpo, inserido, misturado, amassado, né, como um purê de batata. Isso é unidade. Isso é ser comunidade. E somos uma comunidade sustentadas pelo amor. Precisamos viver essa realidade. Não adianta apenas conhecê-la. Não adianta nós apenas sabermos que Deus nos uniu, que nós somos todos membros do mesmo corpo. Eu sou mão, o outro é pé. Mas nós vivemos sempre tentando cada um para o seu lado, cada um determinando as situações, e não ser Cristo reinando e dirigindo este corpo plenamente. O próprio apóstolo Paulo reconhece que não é fácil viver em comum unidade. E ele faz então a primeira petição pela unidade da comunidade cristã de Éfeso, conforme nós podemos ver então no verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Neste verso, Paulo apresenta o propósito de sua oração. Ele ora para que Deus, por meio de todos os seus atributos divinos, é isso que ele está dizendo quando ele se refere às suas gloriosas riquezas, atributos esses, sejam eles comunicáveis, conhecidos por nós, ou mesmo os atributos não comunicáveis, não conhecidos por nós, mas Paulo ora para que Deus, em tudo, com todos os seus atributos, com toda a sua riqueza de glória, é o que ele está pedindo, fortaleça os irmãos de Éfeso com poder por meio do seu Espírito. E a palavra aí, fortaleça, é a palavra krataiotenai, ela significa capacitar. Paulo está dizendo para que Deus, com toda a sua glória, com todos os seus atributos, capacitasse os irmãos de Éfeso com poder, por meio do Espírito. Entenda uma coisa, todo crente precisa de poder, precisa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus, com poder. Não basta sermos regenerados pelo Espírito, precisamos ser revestidos de poder do Espírito Santo para conseguirmos viver comunidade. E eu não estou falando aqui de segunda bênção, não é isso, tá? Estou falando de ser cheio do Espírito Santo, de viver na plenitude do Espírito Santo. Paulo sabia que os irmãos de Éfeso já tinham recebido o Espírito Santo, mas sabia também que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. A experiência da regeneração, ela é única em nossa vida. Nascemos somente uma vez no Espírito.
Mas a experiência do revestimento, do ser cheio do Espírito, ela pode acontecer diversas vezes em nossas vidas. E é por isso que Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Agora, por que eles deveriam ser cheios do Espírito? Paulo vai responder isso no verso 17. Ele está pedindo, então, para que Deus, com toda a sua riqueza de atributo, pudesse capacitá-los com o poder do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. O desejo de Paulo era que Deus, então, com todo o seu saber e poder, com toda a sua misericórdia e justiça, capacitasse com poder os corações dos irmãos de Éfeso. Lembra que Paulo está orando para que fosse no íntimo do seu ser, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habitasse em seus corações mediante a fé. E talvez você se pergunte, mas eles já não tinham Cristo? Paulo não está orando pela salvação dos irmãos. Ele se refere a uma vida inteiramente controlada por Jesus. Existem duas palavras para habitação no grego. Paroiken, que se refere à habitação temporária. Exemplo disso seria um hóspede na sua casa. Ele mora lá com você por um período de tempo, mas ele não é o dono da casa. Ele não pode chegar lá na sua casa, por exemplo, e dizer, eu vou quebrar esta parede aqui porque eu não gostei, eu vou trazer ela para outro patamar, não vou mais ter a parede, vou ampliar aqui a sala. Ele não pode, ele não é o dono da casa. Mas ele apenas está hospedado na sua casa. A segunda palavra para habitação no grego é a palavra katoiken, que se refere à habitação permanente. Essa se refere ao proprietário da casa. E Paulo está usando esta palavra. Ele está dizendo para que Cristo katoiken em seus corações. Para que Cristo se torne o dono, o proprietário do seu coração. Ele está orando para que aqueles irmãos de Éfeso dessem a escritura dos corações a Cristo Jesus definitivamente, isto é, inteiramente. Para que dessa forma Cristo pudesse fazer as mudanças necessárias no coração, na vida, no caráter dos irmãos. Jesus Cristo espera apenas por esta disposição e desejo da nossa parte, para que Ele venha entrar com toda a plenitude de bênçãos que Sua presença oferece a nós. Muitos de nós, aceitamos Jesus Cristo um dia em nossas vidas porque compreendemos que sem Cristo estávamos condenados à segunda morte, ao inferno, ao pecado. Mas nós aceitamos Jesus Cristo e o chamamos de Senhor. Mas nós apenas hospedamos Ele em nossa casa e não demos a Escritura para Ele. Paulo chama esse tipo de crente, ele fala de carnal na Bíblia. E muitos de nós vivemos assim. Senhor, 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 Senhor. Mas na hora de tomar as decisões da vida, toma sem consultar e sem realizar a vontade de Cristo Jesus. Nós somente conseguiremos ser uma comunidade se nós entregarmos as Escrituras de nossos corações a Jesus Cristo, para que Ele vire dono de nossos corações. Ele não pode ser apenas um hóspede em nossas vidas. A segunda petição que Paulo levanta se encontra na continuação do verso 17 e vai até o verso 19. Eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu acho essa segunda petição muito profunda. Na verdade, ela não é uma segunda petição. Eu estou tratando como segunda petição, porque a nossa tradução, ela coloca eu oro, e Paulo fala, e depois Paulo volta, eu oro, como se fosse uma segunda oração. Mas, de fato, se nós fôssemos olhar a tradução, né, original, ele está dizendo assim, após ele ter clamado para que Cristo habitasse nesses corações, ele fala, na verdade, para que vocês, ou poderia ser, conforme algumas traduções, a fim de que vocês. Paulo está apresentando, nessa segunda petição, a consequência, ou a razão da primeira. Então eu oro para que vocês sejam capacitados pelo poder do Espírito Santo, para que Cristo habite em vocês, para que vocês, é isso que ele está dizendo, para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecer o amor de Deus, que excede todo o conhecimento. Paulo deseja que Cristo habite em nossos corações, para que arraigados e alicerçados em amor. Essa petição revela algo extraordinário. Eu queria que você então agora prestasse muita atenção, porque compreender e conhecer o amor de Cristo só pode ser experimentado na vida da comunidade cristã. É o que Paulo está afirmando aqui. Paulo usa duas metáforas para descrever a unidade da igreja. Uma comunidade, ela só pode existir se ela estiver arraigada e alicerçada em amor. Arraigados significa que tem raízes profundas. Paulo está dizendo que precisamos ter raízes profundas, um no outro, em amor. Diferentemente do que ele escreve lá na igreja aos Colossenses, quando ele diz que nós precisamos estar arraigados e alicerçados em Cristo, aqui ele está tratando da relação dos irmãos. E ele usa a mesma ideia, precisamos estar arraigados e alicerçados. Eu preciso estar enraizado, arraigado em você, e você enraizado, arraigados em mim. De forma que nós não podemos ser separados, que as nossas vidas se tornem uma só vida. Através de você sou alimentado e você é alimentado através de mim. Porque a raiz, ela tem essa ideia. Alicerçado significa que tem sustentação segura, sólida. Paulo está dizendo que precisamos oferecer uma sustentação segura uns aos outros em amor. O amor precisa ser praticado, dando a cada um de nós, então, segurança nessa relação no corpo de Cristo. É a prática do amor que mantém essa relação segura, sólida. O que Paulo está dizendo, através do seu pedido de oração, é que o amor precisa ser vivenciado por nós com profundidade de uma forma prática. Assim como uma árvore se mantém firme devido à profundidade de suas raízes no solo, e assim como um edifício se mantém firme por causa de seu bom alicerce, assim deve ser o amor na vida da comunidade. Se vivermos enraizados e alicerçados uns nos outros em amor, Paulo afirma que compreenderemos com o nosso intelecto e que conheceremos por experiência o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. E dessa forma seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Podemos então concluir duas verdades desta oração. A primeira verdade, Paulo está dizendo que só seremos cheios de toda a plenitude de Deus
quando vivermos enraizados e alicerçados em amor. Portanto, somente quando nos tornarmos uma comunidade que expressa o amor de Cristo, seremos cheios da plenitude de Deus. De outra forma, não. Segunda verdade, nunca poderemos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo e nem experimentar o amor de Cristo, se não nos tornarmos uma comunidade. Você pode experimentar um pouco do amor de Cristo sozinho, mas você só vai experimentar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor dentro da comunidade. Quero concluir dizendo que quando Deus terminou de construir essa visão para a nossa igreja, eu não tinha claro o que isso significaria para nós. E hoje eu sei que Deus espera que eu e você possamos viver o Evangelho de forma plena, que possamos verdadeiramente entregar as Escrituras dos nossos corações a Jesus e clamarmos para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, pois somente pelo poder do Espírito conseguiremos viver enraizados e alicerçados uns nos outros em amor. O desafio de Deus para nós é que sejamos uma comunidade que expresse o seu amor em todo o lugar, em todo local que colocarmos as plantas dos nossos pés. Eu espero que você ore como Paulo orou e que no poder do Espírito Santo você dê passos para se enraizar e se deixar ser enraizado em amor. Que você construa alicerces e encontre alicerces para se sustentar no momento da sua dor, da dúvida, do desespero, assim também no momento da vitória, da alegria, da felicidade, permitindo que Deus se manifeste por meio de você e que a grandeza e o amor de Cristo então possa ser conhecido por todos da comunidade e todos viverem plenos e cheios de Deus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.